Cumprimenta todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Estou muito alegre, muito contente com Deus por estar aqui, neste lugar onde tudo começou. Para quem não sabe, eu comecei nessa igreja e nessa congregação. Então é uma grande alegria estar aqui entre irmãos, estar aqui entre amigos. Então é uma alegria imensa por essa grande oportunidade que eu tenho de trazer a palavra de Deus aqui neste lugar, nessa noite. Aproveitando que você está de pé, abram vossas Bíblias comigo, no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Apocalipse 2, 3. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, acompanha no telão, que está dizendo o seguinte: e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém, irmãos? Dá uma linda salva de palmas para Jesus neste momento, amém, irmãos? Se puder glorificar, dá aleluia, glorifique ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se manter um pouquinho de pé aí, só um pouquinho. Antes que você tome o teu assento, cumprimentem pelo menos, eu disse pelo menos, 5 pessoas que estão próximo de você com a paz do Senhor Jesus. Vá até ele e diga: irmão, que bom que você veio aqui neste lugar. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Quero. Agora que você cumprimentou esse irmão, essa irmã com a paz de seu Jesus, pode tomar o teu assento. Tome o teu assento. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar entre amigos aqui. E o bonito aqui é que eu estou vendo muitos amigos aqui nessa noite. Se eu pegar essa primeira fileira, já tem essa família que é abençoada aqui da sede. Deus abençoe vocês por estarem aqui nessa noite, vocês são uma bênção. Tá ali o Reinaldo e a família dele, Josenita, que é de longa data já. Josenita, o Reinaldo, a família ali, a Débora. É tua mãe, Débora? Tá ali, a Renata tá ali também com os filhos. Que bênção de Deus, Ângela. Enfim, graças a Deus aqui são muitos conhecidos. Deus abençoe Soninha, os pastores dessa igreja, a Sônia, o Félix, esse casal que já conhecemos há 16 anos, né, senhor? 16 anos, diga-se de passagem, a gente está conservado, hein? Graças a Deus, a gente... Irmão, não, se eu voltar, 2009, se a gente voltasse no tempo, eu pegasse o Félix e a Sônia, eles estão desse jeito, irmão. Não mudou nada. É desse jeito aqui. Deus abençoe pastor Jorlan, sua família, a Sueli, que está aqui também, a missionária Sueli. Fez aniversário ontem. Deus te abençoe. Aniversariante. E eu quero parabenizar também, Sônia, pelos 2 anos de pastoreio aqui. Passou rápido, mas que bênção de Deus. Eu fico muito contente por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Deus fará na tua vida. A senhora é uma mãezona minha. Não tem como eu chegar aqui e não lembrar da Sônia, porque, irmãos, quando eu estava começando, quem começou a dar as minhas primeiras oportunidades foi a Sônia. Consagrações de sábado. Chegava lá, aceitava com a biblinha desse tamanho. Chegava lá para consagrar, para jejuar. E ela começou a abrir as oportunidades. E foi ali onde tudo aconteceu. Foi ali onde tudo começou a acontecer, ministerialmente falando. E que bênção de Deus. Então louva a Deus pela Sônia, porque ela foi um canal de bênção. Ela foi alguém que Deus colocou no meu caminho para que eu crescesse. E Deus está colocando pessoas para que você cresça. Se aproxime de quem é espiritual. Se aproxime de quem é de oração, porque é infalível, irmão. Você vai crescer. Louva a Deus pela minha família. A minha esposa, a missionária Tatiane, a Daniela, minha enteada está ali. Essas mulheres bonitas aqui.
Louvo a Deus pela vida dessas mulheres, que é uma bênção que Deus me presenteou ao longo da caminhada para me crescer ainda mais. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Eu louvo a Deus porque aquilo que Deus tem colocado na minha vida, que são essas duas mulheres, tem acrescentado na minha vida. E não vai ser diferente na sua vida. Aquilo que Deus colocar para você, vai te fazer crescer. Você crê assim, irmão? Porque Deus faz assim. Quem quer ouvir palavra, diga amém. Então vamos ao texto. Agradecimentos feitos, agora vamos para o texto. O livro do Apocalipse, ele começa com a escrita de João, o apóstolo. O apóstolo João, na ocasião em que ele começa a escrever o livro do Apocalipse, ele era o líder da igreja na época, era o maior líder que tinha. O livro do Apocalipse é datado por volta de 90, 95 depois de Cristo. João presidia as igrejas dos apóstolos, era o último que estava vivo. Estava avançado em idade, mas estava cheio do Espírito Santo. E nesse período em que João era o líder das igrejas daquele tempo, havia um imperador chamado Domiciano, porque naquele tempo o Império Romano era que imperava sobre o mundo. Então o governador Domiciano, ele faz uma grande perseguição aos cristãos daquela época. E ele vai atrás de quem era o líder. Ele queria ir nas bases da igreja. Ele vai até o apóstolo João, captura João e coloca ele na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, hoje, se nós formos entrar no mapa geográfico, Patmos ficava localizado hoje na Grécia, é território grego. Aquela ilha era uma espécie de prisão. Quando alguém tinha cometido um crime muito grave, era colocado na ilha de Patmos. E assim foi feito com João. Era considerado uma ameaça para o império naquele tempo. Então ele é colocado naquela ilha, porque o apóstolo João estava dando trabalho para o inferno. Pregava, realizava milagres. Então ele era alguém notável para o seu tempo. Por ele ser notável para o seu tempo, ele foi um dos selecionados a serem presos. Domiciano captura João, coloca ele lá, porque queria que o evangelho perdesse forças, queria que o testemunho de Jesus não continuasse sendo proclamado. Então, quando Domiciano pensou que havia colocado João naquela ilha de Patmos, a mentalidade de Domiciano era: agora eu parei a igreja, agora eu parei o crescimento, eu parei a pessoa mais influente que eles têm, agora pronto, o evangelho vai perder forças, eles não vão ter coragem de pregar, não vão ter coragem de louvar, vão ter medo de se reunir como igreja. Mas Domiciano pensou tudo isso. Mas enquanto João estava na ilha de Patmos, a Bíblia diz que João, ele é arrebatado em espírito. Domiciano pensou: agora eu parei a igreja, agora eles vão se entristecer, agora eles vão ficar para baixo. Quando ele pensou que tudo isso ia acontecer, muito pelo contrário, era Deus tomando João na ilha de Patmos, se manifestando, tomando em arrebatamento. Quando ele pensou: parou, acabou, irmãos, Deus manifestou a glória dele. Porque, irmãos, tem gente pensando que você vai parar, sabia? Tem gente que é um Domiciano. Ele cria calúnia, ele cria situações pensando: agora esse crente para, agora ele não evolui, ele não vai continuar caminhando. Mas, irmãos, tentaram te parar, mas Deus manda dizer para essa igreja: você vai continuar marchando, você vai continuar crescendo. O Domiciano pensa que você vai parar, pensa que você vai se entristecer, mas aqui nessa noite tem azeite do céu para a tua vida, dizendo o seguinte: ninguém te para, ninguém te entristece, porque o Espírito Santo, ele é a tua força. Então ele pensava que ia parar a igreja. Quando ele achou que a igreja ia parar, aí Deus manda uma das maiores revelações que tem na Bíblia. Quando João está na ilha de Patmos vivendo a sua vida, ele vai dizer: eu fui arrebatado em espírito. Quando ele é arrebatado em espírito, ele já se encontra numa outra dimensão. E quando ele entra nessa dimensão arrebatado, ele ouve nas costas dele alguém falar: o que você vê, escreve no livro e manda às 7 igrejas da Ásia. Envia a Éfeso, a Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia.
envia às 7 igrejas da Ásia. Enquanto ele estava ouvindo aquela voz, então ele resolve virar para ver o que estava acontecendo. A voz estava vindo de trás. Quando ele resolve virar para ver quem estava falando com ele, ele vai descrever como um semelhante ao Filho do Homem. Quando João olha para aquilo que estava acontecendo, ele já consegue avistar 7 candelabros. Ele consegue enxergar 7 estrelas à destra de Jesus. Ele enxerga um Jesus glorificado. Ele enxerga algo muito poderoso. E ele começa a descrever como é que Jesus está. Jesus, quando ele começa a olhar para Jesus, ele vai comparar como o sol na sua força, resplandecendo. Os seus olhos como chama de fogo. A sua cabeça e seu cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve. Da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e a sua voz era como de muitas águas. A sua veste era comprida até os pés, os seus peitos cingidos de ouro, um cinto de ouro. Quando ele olhou para os pés, era como um latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Quando ele viu aquilo, foi tão impactante aquilo que ele viu, que ele vai descrever que ele estava começando a cair como morto. Tamanho a visão, tamanha a majestade que ele estava vendo. O Jesus que ele viu não era mais aquele Jesus sofrido que ele tinha visto. O Jesus que ele estava vendo não era mais aquele Jesus pregado na cruz. Ele estava vendo um Jesus glorificado. Quando ele estava caindo como morto, Jesus toma ele pela destra e diz: ei, não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu morri, mas agora eu estou vivo e vivo. E quando ele diz isso, ele está dizendo: você já me viu sofrer lá atrás, mas agora é o momento do meu triunfo. Agora é o momento de você me enxergar de uma forma diferente. Porque João estava caindo, mas quando ele estava caindo, Jesus estava lá para segurar ele. E tem pessoas aqui nessa noite que você já estava para cair, você já estava para entristecer, mas nessa noite Jesus te toma pela destra, te levanta e diz: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus é aquele que te toma pela destra. Quando ele toma pela destra, ele vai reforçar a mensagem. Escreve aquilo que você tem visto, aquilo que você viu e aquilo que você vai ver. Jesus apresenta o passado, o presente e o futuro. Escreve aquilo que você viu, escreve aquilo que você enxergou de mim aqui. Me descreve, tenta descrever aquilo que você enxergou. Escreve aquilo que é o recado às 7 igrejas. E escreve as coisas que irão acontecer, as visões do Apocalipse. Então João está ali com uma missão, e é o próprio Jesus que vai dar a mensagem para ele. Então João está com uma grande missão de escrever as 7 igrejas da Ásia. Quando ele vai escrever a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, João então começa a escrever. Jesus vai falar e ele vai escrever, e vai ter que escrever fielmente. E Jesus ainda vai dizer: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia. Então é Jesus falando e João obedecendo. É Jesus ditando e João seguindo. Quando João vai começar a escrever, então Jesus se apresenta para aquela igreja. Lá vai o recado para a igreja de Éfeso. Jesus vai dizer: eu sou aquele que caminha no meio dos 7 candeeiros, aquele que tem as 7 estrelas à minha direita. E Jesus havia revelado aquele segredo, aquele mistério para João. Os 7 candeeiros ou 7 candelabros são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são 7 pastores, são 7 anjos, os líderes das igrejas. E o interessante é que Jesus está no meio dos 7 candeeiros. Ele vai dizer: eu estou no meio dos 7 candeeiros, querendo dizer, eu estou no meio da igreja. Eu estou no
no meio dos 7 castiçais. Eu estou no meio da igreja, eu tenho na destra os líderes na minha mão. Era Jesus dizendo: eu tenho um compromisso com a minha igreja, eu zelo pela minha liderança. Irmãos, esse lugar não é um ambiente oco, não é um ambiente vazio. Enquanto estamos reunidos aqui como igreja, existe um convidado ilustre, existe o dono da igreja aqui presente. O dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está presente aqui nessa noite. Ele já está renovando, ele já está levantando. Jesus de Nazaré, ele caminha no meio da igreja. Jesus, ele é o dono da igreja. É ele que resolve estabelecer o candelabro ou retirar o candelabro. Ele domina, ele manda na igreja. Ele manda na igreja. E ele vai escrever para aquilo que era dele. Escreve para a minha igreja que está em Éfeso. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, manda, escreve, envia ao pastor. Eu tenho um recado para eles lá. Diga a ele que eu sou aquele que passeia no meio da igreja, que eu tenho as 7 estrelas à minha destra. A primeira coisa que Jesus vai dizer para aquela igreja é o seguinte: eu sei as suas obras. A primeira coisa que Jesus vai apresentar para aquela igreja é o seguinte: eu te conheço, eu sei todas as coisas. E o interessante é que ele diz: eu sei as suas obras, aquilo que você faz. Porque tem coisa que a gente pode esconder do marido, da esposa, do filho, a gente pode esconder de quem for, irmãos, mas Jesus, ele sabe todas as coisas. Você pode fazer algo em oculto, mas existe um olho que está te vendo, quer seja para coisa boa, quer seja para coisa ruim. Você pode conviver com a sua família, você pode viver no seu trabalho, não existe ninguém que te conhece melhor do que Jesus. Nem você se conhece tão bem quanto Jesus te conhece. Porque ele vai dizer no Evangelho: até os fios de cabelo de vocês estão todos contados. Agora eu te pergunto: você sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? Mas Jesus vai dizer: mas até os fios de vocês está tudo contadinho. Querendo dizer, você acha que se conhece, você sabe, você pensa que faz o que é bem correto aos meus olhos, mas Jesus estava dizendo: eu conheço você melhor do que você mesmo. Eu conheço as suas obras, eu sei o que você faz, eu sei aquilo que você não faz, eu sei as suas forças e também sei as suas fraquezas. Era Jesus dizendo para Éfeso: eu te conheço, eu sei aquilo que você anda fazendo. E olha o que ele vai dizer aqui na continuação: eu sei as suas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Olha que coisa maravilhosa que começa a coisa. Jesus diz: eu sei o que vocês estão fazendo, estão trabalhando, estão sofrendo, estão colocando à prova aqueles que se dizem ser apóstolos. Mas aí vem um versículo seguinte que vai dizer: tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o seu primeiro amor. Jesus disse: não sei o que vocês estão fazendo, vocês estão trabalhando, vocês estão só padecendo como cristão, vocês não estão deixando falsos ensinamentos entrarem na minha igreja. Gente que é ruim, vocês estão colocando para fora, que não tem levado a doutrina, falsos apóstolos. Vocês não podem sofrer os maus. Mas Jesus vem naquela igreja, conhecendo profundamente o que estava acontecendo naquela igreja. Ele vai dizer: vocês estão fazendo tudo isso, mas vocês deixaram o primeiro amor. Significava que Éfeso estava vivendo de uma maneira automática. Estava no piloto automático, pastora. Estava vivendo mecanicamente. Aqueles irmãos, embora estavam envolvidos com a obra, só que um culto de quinta, um culto de terça para eles já estava sendo uma coisa muito rotineira. Já era uma coisa que eles estavam entrando no culto e não estava assim com aquele empenho em oferecer o melhor. Era aqueles tipos de crente que estava vindo para a igreja fazendo muita coisa até mesmo. E Jesus elogiou por isso.
Mas Jesus estava olhando para aqueles crentes e pensou: ei, peraí, alguma coisa mudou no meu povo. Eles já não estão cultuando, já não estão fazendo a minha obra como antigamente. Eles até estão fazendo humanamente. Quem olhasse para Éfeso dizia: que igreja abençoada, que igreja em movimento. Olha, uma igreja que evangeliza, uma igreja que cultua, de crentes que não faltam culto. Mas Jesus estava olhando para aquela igreja dizendo: está faltando alguma coisa. Quem olhasse para Éfeso não encontraria defeito algum. Mas Jesus sabe o que está no íntimo de cada um. Já tinha virado um ambiente que as pessoas tinham se acostumado com a liturgia. Já tinham se acostumado com um culto após o outro. Já estavam virando ritualistas. Como eles conheciam da palavra e sabiam como funcionavam algumas coisas, eles faziam. Mas estava faltando coração. Estava faltando alma no negócio. Estava faltando aquele amor, aquele fervor, aquele empenho. Estava faltando aquele algo a mais, sabe? Aquela coisa que move, que queima o nosso coração. O salmista vai dizer no Salmo 42: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de ti. Aqueles irmãos tinham perdido isso, a sede de Deus. Tinha perdido aquela chama. Quando eles se converteram, era uma bênção. Quando eles se converteram, era uma bênção. Eles entravam com fervor. Ele chegava na segunda e dizia: eu preciso puxar um estudo, eu fazer alguma coisa. Não, na terça eu já tenho que jejuar, eu já tenho que fazer. Eles tinham sede e vontade de entrar nas coisas de Deus. Mas hoje a gente vive um tempo, uma geração que o coração dele queima, pastor, sabe pelo quê? Por culto acabar logo, para ele assistir a Netflix quando chegar em casa. Ele quer que o domingo acabe logo, para ele assistir o Fantástico. Ele quer que o culto acabe logo, para saber se o time dele ganhou. Ele, até mesmo dentro do culto, ele está lá vasculhando, para saber o resultado do Brasileirão. Saber se o Palmeiras ganhou, se o Flamengo ganhou, irmãos. Deixa isso para depois. Aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de rasgar o coração. Aqui é lugar de você adorar. Essa chama precisa voltar para o nosso coração, irmão. A gente anseia por muita coisa. A gente corre, a gente se apressa, a gente sai do nosso trabalho. Eu preciso assistir aquela série, eu preciso assistir aquele vídeo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aonde está o tempo com Deus? Quando você começou, você não via, era a hora de vir para a igreja. Acabava um culto, você não via a hora de vir o próximo. A gente vive um tempo em que as redes sociais têm dividido o tempo com Deus. E Deus está dizendo: dividido assim não vai dar. Dividido assim não dá. Não adianta nada você dizer que serve a Deus, que Deus é primeiro lugar na tua vida, se você nega isso com as suas atitudes, se você nega isso com as suas obras. Aqui nessa noite o diabo queria, irmãos, colocar em laço muitas pessoas, no laço das redes sociais. Eu não sou contra as redes sociais, mas isso tem tomado mais tempo do que deveria. E aqui nessa noite Deus está dizendo: vigia com esse negócio, porque eu quero te renovar, eu quero te levantar, eu quero despertar em você o primeiro amor. Já parou e foi lá na configuração do seu celular e já olhou o tempo de tela que você fica na frente do celular? Você já percebeu tanto de tempo que está tomando? Quanta coisa banal. Eu não sou contra, eu tenho as redes sociais tudinho, TikTok, Instagram, eu tenho. Só que eu tenho consciência de que eu vou mexer ali um tempo e eu preciso sair. Mas tem gente que não. Tem gente que a vida dela é só ficar enfiado na frente do celular. E Deus está dizendo: toma cuidado com esse negócio. Porque aquilo que você prioriza, aquilo que você ama, você dedica tempo. E aí as coisas de Deus vão ficando para depois. Não, depois eu faço, depois eu me posiciono, depois isso, depois aquilo. E Deus está dizendo: chega desse negócio de depois. Eu quero um posicionamento hoje. E Jesus queria o fervor daquela igreja
fazendo, mas está sendo um culto muito morno. Vocês estão fazendo a coisa aí, mas não está tocando o meu coração. Não está arrancando virtude. Está sendo toque sem propósito. Vocês estão entrando na minha presença e saindo somente para desencargo de consciência. Tem aquele crente que ele só vem para a igreja por desencargo de consciência. Ele acha que é uma pessoa humilde, mas ele não entendeu que ele está sendo uma pessoa egoísta e egocentrista. Como que é isso, evangelista? É uma pessoa que entra na igreja só para desencargo de consciência. Ela chega em casa e diz: eu fui para a igreja hoje. A pastora Sonia não vai poder cobrar, ela não vai mandar mensagem hoje, porque eu fui, eu estava lá. Você viu como é que eu sou santo? Eu cantei bonito lá. Preguei, o fogo caiu. E como foi o louvado aqui, irmãos, não é sobre nós. É tudo sobre Deus. É tudo sobre Jesus. A gente tem que parar com essa vida cristã tão monótona. O evangelho é tão movimentado, é tão cheio de poder e de virtude. Porque, irmãos, o evangelho ele é poder. E Jesus disse: os sinais seguirão os que creem. Aí tem gente que diz: mas antigamente tinha isso, antigamente tinha aquilo, tinha poder, tinha batismo, sabe o que mudou? É porque a igreja deixou o primeiro amor. Você queria a resposta? Está aqui. Você não está jejuando mais como antes. Você não está lendo a Bíblia mais como antes. Você não está cultuando mais como antes. Mas Jesus te trouxe para te chacoalhar aqui nessa noite, para dizer: tem esperança para você, tem esperança para tua casa. A sua vida não vai ser uma vida na média. Deus te trouxe aqui para dizer: se prepara para viver o sobrenatural de Deus. Deus te trouxe aqui para te chacoalhar, trouxe para chacoalhar, mas para te levar a um novo patamar, para te levar, para te renovar, para te levantar na presença dEle, porque os cultos neste lugar vão ser outros cultos mais avivados, mais fervorosos, mais cheios de poder, o poder do Espírito Santo. Colossenses 3:23 vai dizer: e tudo que vocês forem fazer, faça de todo o coração. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir, pastora. Tudo é tudo, no grego, no hebraico, no aramaico. O apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses: tudo que vocês forem fazer, faça com todo o coração. Não faz meia boca, não, faz pra valer mesmo. É pra ser crente, irmão, vamos ser crente pra valer. Vamos dizer não pro pecado, vamos passar menos tempo no celular, vamos dizer não pro narguile, vamos deixar a série um poucozinho de lado e vamos nos dedicar à palavra de Deus, irmãos. Vamos ser coerentes com aquilo que a gente acredita. A gente precisa de mais coerência, irmão. Coerência com o cristianismo. Não dá para viver casadinho com o mundo, não. Aquele que ama o mundo, ele aborrece a Deus. Ou você está com Cristo, ou você está com o mundo. Não dá para estar casadinho. O apóstolo Pedro vai dizer: como peregrinos e forasteiros, que vocês se afastem do pecado. Nós estamos nessa terra, mas nós não pertencemos a essa terra. Nós estamos aqui de passagem. Você não pertence a este lugar. Você não pertence a essa terra. Você é cidadão do céu. Existe uma nova Jerusalém te aguardando. Você não pertence aqui. E Deus está dizendo: seja coerente com a sua fé, seja coerente com aquilo que você acredita. Você não pertence a este mundo. Essas coisas não vão te contaminar. Essas coisas não vão te dominar. Aqui nessa noite Deus está dando forças espirituais para crente. Tinha crente que entrou aqui fraquinho, cabisbaixo, mas Deus está dizendo: se prepara para sair daqui um sanção no Espírito, porque Deus é poder, Ele é autoridade, é Ele que te levanta, Ele que te exalta, porque Deus não vai deixar a igreja, o povo dele perecer. Deus não vai deixar você perecer. Se você achou que ia viver uma vidinha na média, você está tão enganado. Deus está elevando pessoas de níveis espirituais aqui. É por isso que Jesus precisa falar dessa forma aqui nessa noite, porque do jeito que estava não dava para continuar
continuar. E Deus está dizendo, mas eu trouxe o meu povo, reuni o meu povo aqui neste ambiente, porque eu caminho sobre essa igreja, a minha presença está sobre este lugar, a presença do Espírito Santo está aqui, e aonde o Espírito Santo tem liberdade de atuação, se prepara que a novidade chega, a maravilha acontece, porque Jesus é o dono deste lugar. Aonde há o Espírito, aí há a liberdade. Aonde há o Espírito, há a liberdade. Tudo que vocês forem fazer, faça de todo o coração. Você que é mulher na sua casa, vai começar a estreitar agora. Você quando vai cozinhar para sua família, faz aquela comida com bastante vontade. Tudo que for fazer, faça de todo o coração. Aqui é a Bíblia. Não é eu que estou falando não, está aqui, tá? Faz com vontade. Faça orando, diz que essa comida venha nutrir a minha família. Se tiver enfermidade, venha desfazer. Seja uma bênção para minha família. Abençoe meu esposo, abençoe minha casa, abençoe meu... Faça de todo o coração. Tempera com aquele tempero sazon. Coloca o melhor talher na mesa. Porque o melhor que tem na sua casa não é para visita não. O melhor da tua casa é para sua família. É para aquele que paga o preço com você. Coloca o melhor taça. Coloca o melhor copo. Coloca o melhor... Não, coloca o melhor. Coloca o melhor prato. Tem coisa de crente aqui que está até pegando pó no armário porque não está usando, esperando a visita chegar. E Jesus está dizendo, tira isso daquele armário, tira o pó. Serve a tua família de todo o seu coração. Mas evangelista, o trem é ruim, meu marido é ruim. Você vai ganhar ele através do seu testemunho. Mas tem que fazer as coisas com vontade, com coração. Tem que fazer as coisas com vontade. Se é para ser uma esposa, se é para ser uma mãe, seja uma mãezona mesmo. Seja aquela mãe mesmo que cuida dos filhos, cuida do marido. Faça de todo o coração. Marido! Ai, agora vai. Vai sobrar até para mim agora. Marido, trata com amor e com zelo a sua esposa. Coloca sentimento nesse negócio. A gente que ama é um pouco mais bruto. A gente tem uma maneira diferente de demonstrar amor. Às vezes a gente é bruto. Fala umas palavras duras. Vamos servir as nossas esposas, nossos filhos com todo o nosso coração. Aqui é Bíblia, irmão. É a palavra de Deus pra gente aqui. Eu podia vir aqui e ser daqueles pregador circense. Levanta a mão e receba isso. Levante a mão e toma posse daquilo. Eu podia fazer tudo isso aqui. E eu gosto. Mas, irmão, só funciona quando as coisas estão alinhadas. Eu posso liberar um monte de coisa para a tua vida, mas só vai acontecer quando você respeitar princípios e valores bíblicos. Não adianta nada eu profetizar que a sua família vai ser uma bênção se dentro da sua casa não é um cavalo. A palavra é liberada, a gente tem que fazer por onde? Não adianta eu dizer que você vai ter autoridade, você vai louvar, o céu vai cair. Se aqui você louva bonito, mas em casa você ouve a Anitta. Não pode chegar em casa que já abre o YouTube, coloca lá os K-pop lá pra tocar. Aí você chega na igreja e quer que o céu desça. Como? Deus está cansado de papagaio de altar, viu? É por isso que Deus me chamou e me levantou aqui nessa noite. Para ficar, irmãos, na manada. Eu não sou da manada não. Eu faço parte dos escolhidos, dos eleitos. Deus me chamou e te chamou como uma voz profética para esse tempo, para essa geração. Papagaio está cheio por aí, mas aqui nessa noite Deus vai levantar alguém na originalidade, alguém no poder, na autoridade. Você não vai precisar copiar ninguém, não precisa copiar jargão, não precisa colocar chavão, frase de efeito não. Deus te chamou na sua característica.
precisa ir lá, onde precisa mexer, para a coisa mudar. Porque quando os crentes ficam dizendo, eu estou na igreja há tanto tempo, eu não estou vendo as coisas acontecer. Nada acontece. Já recebi meia dúzia de profecia, até agora nada. E existem muitas bênçãos a ser derramadas sobre este lugar. Como existiam muitas bênçãos a ser derramadas na igreja de Éfeso. Mas quando está chegando o tempo da bênção, se nós não estivermos alinhados, fica travado. E como Deus não quer ver a sua vida embaraçada, é por isso que Ele precisa vir com uma palavra dessa, para que a bênção aconteça na tua vida. Você está entendendo por que está diferente hoje? Você está entendendo que está um negócio? Está um dia meio incomum, está uma pregação bem incomum. Está um negócio diferenciado. Porque o Espírito Santo ele fala na terra. Tem gente que escolhe causar impacto. Eu vou pregar lá. Não, eu estou aqui para ser uma voz que clama para essa igreja. Uma voz profética para que você saia realmente alimentado. Para vir pregar aqui eu tive que me preparar e muito bem, viu? Não pesquei qualquer mensagem de YouTube e trouxe aqui não. Porque tem pregador, pastora, que para ele ter aquele impacto, ele não tem nem trabalho de buscar. Ele abre lá o Google, coloca lá qualquer coisa, puxa o esboço e vai pregar. Nem sabe se é aquilo que Deus quer falar. Nem sabe se é aquilo que Deus tem para a igreja. Mas ele quer levar. Quem é filho aqui? Você tem pai e mãe novo? Agora é para vocês. Obedeça os seus pais. Honra os seus pais. É para ser filho. Seja um filho de todo o coração. Tudo que vocês forem fazer, faça de todo o coração. Tudo que você for fazer para a sua família, tudo que você for fazer para alguém lá fora, faça com bastante vontade. Chega de fazer meia boca as coisas. Deus quer que a gente faça as coisas para valer. Deus quer que a gente seja um cristão mesmo para valer. É para ser crente, vamos orar mesmo, vamos jejuar mesmo, irmão. Mesmo. Esse negócio de ser mais ou menos, acabou essa época. Nos dias de hoje, você quer ser um crente mais ou menos. Olha o bombardeio que está lá fora, olha a guerra que está lá fora. E você ainda está pensando em ser mais ou menos. Os tempos que nós estamos vivendo não dá mais para isso, irmão. Não dá mais. A Bíblia também diz: amarás também o Senhor teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. É para louvar aqui, vamos louvar para valer. É para pregar, prega de todo o coração. Tudo que a gente for fazer, faz com todo empenho. Faz com todo o coração. Mas evangelista, eu sou tímido, eu sou assim. Irmãos, o Espírito Santo ele é ousadia e intrepidez. Ele só quer ver seu posicionamento. Basta você se colocar que Ele vai aperfeiçoar você. Mas enquanto você ficar recuado para trás, se escondendo atrás das bagagens, não vai ter como. Deus está chamando muitas pessoas aqui deste lugar. Tem pessoas aqui que Deus vai começar a abrir as oportunidades. Tem gente aqui que já vai ser consagrado a obreiro. Tem cooperador que vai ser diácono. Tem diácono que Deus vai chamar ao presbitério, ao evangelista. Mas Deus está dizendo: se posicione. Deus vai fazer tudo isso. Deus vai cumprir as promessas. Vai! Mas é necessário um posicionamento. E parar com esse negócio de achar que você não é capaz, que você não pode. E começar a se posicionar mais. Porque não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, fazer as coisas só para desencargo, só para dizer que fez. Éfeso era assim. Cultuar, fazer as coisas só para chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, aqui a gente está fazendo, viu? Olha aí. Jesus falou: tudo bem, vocês estão fazendo, mas vocês esqueceram de algo. Está fazendo, mas está sem alma. Está fazendo, mas está faltando empenho, está faltando amor. E aquilo era tão grave que Jesus vai exortar, dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não,
brevemente já te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrepender. Era Jesus dizendo: se não tomar jeito, eu vou arrancar o castiçal. Se não tomar jeito, se prepare que te pode ser. Jesus é o que estabelece a igreja, é o que arranca a igreja. Era Jesus dizendo para aquela igreja: é bom vocês se arrependerem. É tempo de arrependimento. É tempo de nos colocarmos diante da presença de Deus e despertar a melhor versão da gente. A gente fica protelando a nossa melhor versão de nós mesmos. Até quando, irmão? Ah não, quem sabe em 2026, quem sabe se no próximo congresso, quem sabe se eu for lá na sede, quem sabe, irmãos. O tempo é hoje, o tempo é agora. O que você pode fazer hoje? Como é que você pode se posicionar hoje? Então faça. Vai me dizer que você não tem nada para melhorar e não tem mais já nada que você já não possa começar a praticar a partir de hoje? Vai me dizer que não dá para melhorar um pouco mais na obra de Deus? Vai me dizer que não dá para melhorar um pouquinho mais lá no seu trabalho? Vai me dizer que não dá, irmão? Você sabe que dá. É que a gente que às vezes fica nesse piloto automático como Éfeso. Mas a gente tem que estar aberto para as mudanças. Tem que estar aberto para crescer. Tem que estar aberto para receber aquilo que Deus tem para nós. Se a gente tem que amar o Senhor nosso Deus com toda a nossa força e todo o nosso entendimento, Jesus está querendo mais tempo com Ele. Amar a Deus. Quando você ama alguém, você dedica tempo. Você se empenha, você quer agradar aquela pessoa. Você quer fazer alguma coisa diferente. Não adianta a gente dizer que Jesus é tudo para nós se a gente não dedica tempo. Eu não digo que você tem que ficar então 24 horas na igreja, não é isso. Mas que o tempo que você tenha com Jesus seja um tempo de qualidade. Chega de fazer as coisas tudo robótico, tudo de qualquer jeito. Jesus não gosta de coisa mais ou menos. Jesus quer você com Ele, com alegria na presença dEle. Jesus quer você com todo empenho, para que você faça as coisas bem. O interessante é que tem pessoa, pastora, que diz: ah, eu no meu primeiro amor eu fazia isso, fazia aquilo outro. Ela mesmo está se declarando que é uma Éfeso. A partir do momento que você abandona o seu primeiro amor, você já está em falta com Deus. A partir do momento que você deixa para fazer o seu melhor, você escolhe o culto que você dá o seu melhor. Porque tem gente que é assim, pastor. O culto de quinta ele cultua de um jeito. Domingo ele já cultua de outra forma. Se vier um pregador de renome, então aí que ele... E tem aqueles irmãos que gostam de dar glória só na hora que o pregador está andando no meio do corredor, para ver se Deus dá uma revelação. Eu falei que eu vim revelado aqui hoje, irmão. Vocês não queriam ouvir Deus falar? Quem queria ver Deus falar aqui nessa noite? Então, faça. Recebe. Não adianta aquilo que quando Deus tem que revelar, Ele revela, irmão. Você pode estar escondido lá atrás daquele muro, Deus te pega lá, irmão. Não precisa ficar fazendo pirueta para ver se o profeta te revela, não. Quando Deus tem que revelar, Ele revela. Ele te acha. E Deus está achando pessoas aqui nessa noite. Deus te achou aqui nessa noite. Sabe por que a lambada está vindo tão forte aqui, irmãos? Porque eu vejo a exaltação de Deus em vida de pessoas aqui. Níveis espirituais estão sendo elevados aqui. Aqui é uma igreja, irmãos, onde Jesus tem olhado e tem dito: eu tenho crescimento, eu tenho novidade. Irmão, se prepara, hoje é um dia, hoje é um marco, aonde, irmãos, os níveis de espiritualidade vão crescer neste lugar. Soninha, se prepara, os cultos serão ainda mais fervorosos, mais cheios da presença do Espírito Santo, porque Deus está fazendo um alinhamento neste lugar, um alinhamento de vitória, um alinhamento de bênção, um alinhamento aonde você vai viver o diferencial. Só para quem está acreditando nisso, levanta a sua mão aí e adora. Levanta a sua mão e dá a sua glória, dá o seu aleluia, porque Deus está falando aqui neste lugar. Deus está falando. Primeiro amor se vive, irmão. Primeiro amor não se abandona. Tem muita gente enganada com o primeiro amor.
Tem gente que acha que primeiro amor é início de conversão. E até é, só que é um pouco mais profundo. O primeiro amor não se abandona. Porque quando Éfeso abandonou, Jesus falou: ei, se arrependa, volta. Pegou essa? Então tá na hora, irmãos, da gente começar a viver a nossa melhor versão hoje. Começar a viver o nosso primeiro amor hoje. Começar a voltar a ler a Bíblia como você lia antes. Volte às primeiras obras, Jesus vai dizer. Para de ser preguiçoso. Vai puxar aquele estudo. Vai assistir aquele debate. Irmão, arregaça a manga. Vai evangelizar. Abre a sua boca. Profetiza. Entra na igreja aqui. Bota para quebrar. Exalta da glória, da aleluia. É assim que Jesus te quer. Jesus te quer uma bênção na presença dele, irmão. Deus olhou para Abraão e falou: ei, sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. A decisão de ser uma bênção cabe a nós praticar, irmão. A palavra já foi liberada. Agora é com a gente. Você está achando que Deus faz tudo, O impossível Deus faz, mas a prática diária é com a gente. O Espírito Santo, ele coopera conosco. Ele coopera, ele não toma você pela mãozinha, assim. Te toma de tal forma que ele domina a sua boca, isso não. A gente tem a inspiração e nós somos templo do Espírito Santo. Mas o Espírito também é sujeito ao profeta. Então a gente tem que se posicionar. E é isso que Jesus quer da gente. Jesus olhou para Éfeso e ele trouxe o elogio e trouxe a exortação. Tinha coisas que agradavam a Jesus e tinha coisas que não estavam agradando. E Jesus é especialista em saber aquilo que você faz de bom e aquilo que você faz de ruim. E Jesus, ele é cirúrgico, porque quem ama corrige. Ele falou: vocês têm muita coisa boa em vocês. Eu não estou criticando vocês de todo, não. Tem coisa boa em vocês. Só que eu quero fazer esse alinhamento com vocês para vocês serem ainda melhores. Jesus precisava arrumar algo que estava complicado. Porque existem coisas que travam as nossas vidas. E Jesus não quer ver a vida de ninguém aqui travada. Jesus exortou porque amava. Porque quem ama fala a verdade. Quem ama conserta a hora que tem que consertar. Quem ama arruma. Porque, irmão, se você, mesmo você sabendo que está errado, você só ouve palavras para encher o teu ego, tem alguma coisa errada, irmão. A palavra de Deus, ela é cirúrgica. Se tiver que elogiar, ele vai te elogiar. Mas se tiver que te consertar, ele te conserta. Jesus, ele não faz curva. Jesus não quer nos perder. O que for necessário para Jesus fazer para nós sermos salvos, ele faz. É por isso que ele precisou falar dessa forma com Éfeso. Vocês estão trabalhando, está tudo bonito, mas está faltando empenho, está faltando o primeiro amor, está faltando tudo isso. E Jesus faz tudo isso, sabe para quê? Porque ele não quer que a gente viva só sendo mais um. Jesus disse: se o sal for insípido, de nada mais presta do que ser pisado pelos homens. Porque não dá para ser um crentezinho sem moral, irmão. Não dá para ser mais um crentezinho sem moral. De pessoas apontar o dedo na nossa cara e dizer: você é crente, faz isso. Você é crente, está agindo dessa forma. Bom é o sal, irmão. A gente é diferente, entendeu? A gente é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. A gente foi chamado de uma maneira diferente. A gente foi chamado para viver Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Você tem que agir no seu dia a dia como se Jesus estivesse no seu lugar. Porque essa é a sua melhor versão. A melhor versão de você é quando o seu eu morre e você vive Cristo. Nas suas atitudes, nas suas palavras.
Jesus, Ele quer que a gente viva no centro da vontade dEle. É no centro da vontade dEle que você encontra você satisfeito de verdade. Porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E para viver essa vida com abundância tem que ser no primeiro amor. E é por isso que Jesus nos trouxe aqui para nós vivermos o primeiro amor. Só quem vai viver o primeiro amor, dá uma linda salva de palmas para Jesus, porque o primeiro amor não vai morrer. O primeiro amor não vai morrer. No momento que eu sentei aqui, eu olhei para vocês, Deus manda eu dizer para vocês: não se lembre das coisas passadas, nem considerem as antigas. Muitas rachaduras e muitas rupturas aconteceram no passado de vocês. É um novo tempo na vida de vocês. E Deus diz que agora é um tempo de honra. É um tempo de reconhecimento. Porque Deus sabe o tempo certo de honrar. E esse mês de dezembro é um mês dourado para vocês. É o mês de cumprimento de promessas. Só que não vai parar em dezembro, ela vai se estender. Se preparem para viver um novo tempo e um novo momento da parte do Senhor. E Deus diz: eu vou fazer justiça. Porque tem pessoas que era para ter agido de uma forma com vocês, mas agiu de outras. E vocês não esperavam, vocês achavam: puxa, mas eu não esperava isso dessa pessoa. Mas Deus está dizendo: mas eu sou Deus que faço justiça. O homem não soube exercer, mas eu sei exercer. E Deus manda dizer para vocês: se preparem, marchem mesmo, viu? Marchem e usem a autoridade, aquilo que Deus deu para vocês, porque é um novo tempo de honra. Então feche a mão e toma posse da vitória, porque até na vida financeira Deus vai mexer, a providência vai chegar e o nome do Rei glorificado será. Quem está acreditando nisso aqui, irmão? Deus é bom. Vou até descer um pouco. Deus está quebrando uma inveja contra você. É isso. Uma inveja muito grande, viu? Tem amiga que não é amiga. Deus me usa muito nisso, vocês já repararam? Mas é Deus, viu? Por esses dias você passou por uma traição. Alguém agiu mal com você, você não esperava aquele tipo de comportamento. E uma tristeza pairou dentro do seu coração. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te abraçar e para dizer: eu sou teu amigo fiel. Aquilo que está machucado dentro de você, Deus está tratando hoje. Porque tem coisa que você passou sozinho, você não falou para ninguém. Mas Deus que te vê e te enxerga por dentro, te trouxe aqui hoje para dizer: este lugar é um lugar de acolhimento, é um lugar de crescimento. E Deus vai cumprir promessas na tua vida. Porque eu vejo duas pessoas que oram por você. Não é 3, não é 4, Deus me mostrou 2. E por causa da oração dessas 2 pessoas, Deus está desfazendo, está fazendo uma ruptura, mas é para te abençoar. Deus vai afastar algumas pessoas, que tem gente que bate até no teu ombro, te chama no zap, manda aquelas mensagens bonitas, mas atrás, na sua ausência, é outra pessoa. Por isso que é necessário Deus mexer um pouco. Porque Jesus disse: chega de falsidade com ela. Chega de tanto fingimento. Deus olhou para dentro de você e está dizendo: eu dou forças, eu dou alegria. E Jesus disse: ninguém vai mais roubar a tua alegria. Ninguém mais vai te frustrar. Porque agora Deus vai aproximar boas coisas de você. Uma página da sua vida vira. E você vai passar a viver um momento de vitória, um momento abençoado. Tem áreas da sua vida que você está muito... Não é uma área só, são várias. Mas Deus está dizendo: eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. E tem uma pessoa que está meio de mal com você, mas essa pessoa vai se aproximar, vai pedir desculpa e vocês vão viver um novo momento, viu? Tomar posse. E aí dentro da sua família é o que Deus vai fazer, viu? Tomar posse da vitória. E sentadinho aqui nesse lugar é a maneira que Deus te quer, viu? Tem dons e talentos em vocês que não tem mais ninguém aqui. Porque Deus te chamou de uma forma muito especial. Teve um momento que eu estava ali no altar e te via como uma joia preciosa. E Jesus me dizia: ela é muito rejeitada pelos outros, mas eu não rejeito, eu acolho.
E Jesus te acolhe nessa noite para dizer: eu amo, eu tenho a obra, a promessa está de pé, a alegria vai chegar e o meu nome glorificado será. Se prepara, porque pessoas novas estão se aproximando, porque Deus vai colocar um vinho novo no odre novo. É por isso que Deus precisou mexer muita coisa, é porque Deus quer despertar o melhor de você. Vem uma obreira aqui, dá um abraço aqui nela aqui, porque Jesus trouxe ela para acolher ela aqui de uma maneira muito poderosa. Dá um abraço aí. Nesse abraço Deus está curando ela por dentro. Quem está crendo nisso aqui, irmão? A presença de Deus aqui é muito forte nesse ambiente aqui. Ângela, eu vejo Deus entrando na sua pressão arterial. Mas a sua pressão arterial, e Deus está dizendo: estou entrando, estou normalizando tudo. Marcha, faz a minha obra. Da tua família eu tenho cuidado. Continua marchando, porque eu vejo um azeite descendo na tua cabeça. O nível de intimidade aumentando, e Deus dizendo: é tempo de cumprimento de promessa. Tem promessa que foi feita há 10 anos atrás e ainda não se cumpriu. Mas Deus está dizendo: final de 2025, início de 2026, você vai viver um novo momento da parte do Senhor. Fecha a tua mão e toma posse. Você está acreditando nisso aqui, irmão? É uma coisa muito tremenda. Não sei se você é usado em profecia, viu? É tu mesmo. Não sei se Deus te usa nesse negócio, mas Deus te chamou como profetisa. Deus te chamou para o negócio, para o estreito mesmo. Jesus vai ter hora que vai te pedir umas coisas muito fora da caixa, assim. Mas Deus confiou essa missão a você. Entrega tudo que Ele te der e não retém nada, porque a capacitação já desceu sobre a tua vida e tu é profetiza na presença de Deus, viu? Fecha a tua mão e recebe da parte do Senhor, porque o renovo acabou de descer aí. Se você está acreditando nisso, dá uma linda salva de palmas para Jesus aí, porque Ele é maravilhoso, irmão. Ele é maravilhoso. Não sei o que você é aqui, viu? Não sei se é visitante, não sei, eu estou te vendo aqui a primeira vez, mas eu vejo o nome escrito missionária em cima da tua cabeça. Missionária, daquelas do fogo mesmo, viu? Do manto do rei. E houve situações ao longo desse ano para tentar te desmotivar e te colocar para baixo. Mas Deus manda te dizer: isso foi tudo eu permitindo para te forjar, para te dar estrutura, porque tem coisa grande chegando aí. Tem púlpitos e tem altares te aguardando, porque Deus prometeu, é Deus que cumpre. Tem alguns ambientes que Deus vai te levar que você não vai nem acreditar que está naqueles lugares. E Deus vai te usar para um propósito duplo. É tanto para honrar a tua vida, quanto para te honrar no meio da tua família, da tua parentela e dos teus amigos, viu? Tem gente que vai olhar para você e para aquilo que Deus está fazendo e vai ficar de boca aberta, porque Deus vai te chamar para coisa profunda. Deus não te chamou para o raso, Deus te chamou para coisa profunda. Missionária, vai para cima. Vai para cima, porque é um tempo diferente para você. Deus está visitando 2 pessoas da tua família. Está tocando na mente e no coração. E tem uma pessoa que está enferma, e Deus está dizendo: estou visitando essa pessoa, e estou dando vitória lá só de você ter vindo aqui. É por isso que vale a pena você vir para a igreja. Você vem aqui, Deus visita lá, irmão. E Deus está te dando essa vitória aqui hoje. Fecha a tua mão e toma posse da vitória. A irmã que está atrás de óculos recebe uma bênção na saúde. Fecha a tua mão e toma posse. Não dá mais tempo. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe. Fiquem com Deus.